Bom dia a todos e a todas. Nós passaremos a apresentar de uma forma bem sucinta essa abordagem psicológica denominada de behaviorismo. Então, esse termo ele foi inaugurado pelo americano Johnny Watson em um artigo publicado em 1913, que apresentava como título Psicologia, como os behavioristas a veem. O termo em inglês behavior significa comportamento. Por isso, para denominar essa tendência de natureza teórica, usamos behaviorismo e também comportamentalismo. É possível também utilizarmos teoria comportamental, análise experimental do comportamento, ou então análise do comportamento. O Watson, ao postular o comportamento como objeto da psicologia, dava a essa ciência a consistência que os psicólogos da época vinham buscando há algum tempo. E o que era que eles buscavam? Era um objeto que fosse observável, que fosse mensurável e cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e em diferentes sujeitos. Essas características, então, elas foram importantíssimas para que a psicologia, enquanto ciência, alcançasse justamente esse status tão almejado e tão desejado. E aí, então, ao atingir esse status, a psicologia romperia definitivamente os seus laços com a tradição filosófica. O Watson, ele também defendia uma outra perspectiva para a psicologia, que era a funcionalista. Isso significava, então, dizer que o comportamento deveria ser estudado como função, e essas funções estariam relacionadas a diversas condições do meio, aonde esse sujeito observável estava então inserido. Daí então, certos estímulos levam o organismo a dar determinadas respostas, e isso ocorre porque os organismos, eles se ajustam aos seus ambientes por meio de equipamentos hereditários ou simplesmente pela formação de hábitos. Nesse sentido, Watson buscava a construção de uma psicologia que podemos, de certa forma, assertivar, sem alma e sem mente. Ela seria, então, livre de conceitos mentalistas e de métodos esses de caráter subjetivos, e que tivesse a capacidade de prever e de controlar. Por isso, estamos diante de uma abordagem filosófica que caminha de uma forma muito direta por duas razões, que era a razão de natureza metodológica e a razão de natureza histórica. Então, esta é a parte introdutória sobre o que nós entendemos como behaviorismo. Comportamento respondente. Esse comportamento também pode ser chamado de reflexo. Muito bem, o que é um comportamento respondente?
O comportamento respondente é aquele comportamento onde o nosso corpo vai reagir aos estímulos do ambiente, certo? Então, nós temos aí estímulo-resposta, onde o ambiente apresenta o estímulo e o nosso corpo responde a esse estímulo do meio ambiente. Como exemplo, posso citar aqui as pupilas quando elas se dilatam. Por exemplo, eu estou aqui ao ar livre, estou aqui sob a forte luz aqui do sol, e essa luz, quando eu fico exposta a ela, as minhas pupilas elas se dilatam, e elas se dilatam causada por esse estímulo do meio ambiente. E isso é incondicional. O ambiente apresenta o estímulo, o corpo responde. Porém, nós temos também o estímulo condicional. O que é isso? É quando o homem causa um estímulo ao organismo que esse acaba respondendo. Por exemplo, as minhas pupilas também podem dilatar por uma outra forma, por um outro meio. Como? Eu pego uma lanterna e essa luz da lanterna eu direciono diretamente aos olhos. No momento em que essa lanterna é direcionada aos olhos, as pupilas também se dilatam. Temos aí o condicionamento respondente, onde tem aí o estímulo-resposta causada pelo homem. Esse estímulo, ele é condicional, ou seja, foi condicionado pelo homem. Ele é incondicional quando ele é causado pela natureza. O estímulo vem diretamente da natureza e, naturalmente, o corpo responde. Só resumindo aqui, o condicionamento respondente, o corpo não precisa aprender aquela ação. Já acontece naturalmente quando o estímulo é oferecido ao corpo. Um outro exemplo assim, bem interessante de se citar neste momento é quando você está ali com uma chapa quente e você coloca a sua mão. Automaticamente o seu corpo retira. É algo assim que não dá tempo de pensar. O seu corpo já sabe que vai ter um dano ali para o organismo. Então, automaticamente vem aquela resposta. Então, é o corpo aí se protegendo. Condicionamento operante. O conceito do condicionamento operante foi criado pelo escritor e psicólogo Skinner. Refere-se a um procedimento através do qual é modelada uma resposta no organismo. É através de reforços diferencial e aproximações sucessivas. O comportamento operante, ele abrange um leque amplo da atividade humana. Ou seja, através do condicionamento operante é feita uma associação entre comportamento e uma consequência. Existem dois tipos de comportamento operante. O primeiro é o reforço positivo, é quando depois de uma determinada atitude acontece algo bom, ou seja, as chances desse comportamento se repetir aumentam. E o reforço negativo é quando depois do comportamento não ocorre ou deixa de ocorrer algo mal que está acontecendo, o que também reforça a presença da conduta. Vejamos alguns exemplos assim. Com esse experimento foram utilizados ratos, que foram colocados dentro de uma caixa, sem água e sem comida. Que nessa caixa havia uma barra flexora, que sempre que pressionada ela liberava água e comida, Ou seja, sempre que os ratos tinham esse comportamento, eles eram premiados, Pois eles eram moldados para ter essa atitude. O reforço positivo, ele é associado a sentimentos como bem-estar, alegria, dedicação, motivação, E ele é fortalecido por um estímulo, que é acrescentado à sequência. No caso dos ratos, eles
recebiam comida sempre que tinham um comportamento desejável, né? E já o reforço negativo, ele é oposto, né? No caso, se os ratos recebessem um choque ao entrar em uma área ou fazerem algo que não permitido, né? Eles seriam estimulados negativamente a não terem aquele comportamento indesejável, né? Pois o reforço negativo, ele é associado a sentimentos como medo, angústia e ansiedade. Porque em certos lugares nos sentimos mais à vontade e em outro lugar ficamos incomodados. Porque estamos entre amigos, nosso comportamento é um, e quando estamos com desconhecido, nosso comportamento é outro. Por mais polêmico que seja, os estímulos afetam diretamente o nosso comportamento. Nos últimos anos, até o crescimento da Gestalt vem nos mostrando como o estímulo pode afetar o comportamento. E uma das coisas que produzem muito estímulo são as cores. As cores transmitem até emoção ao ser humano. A psicologia das cores nos informa que as cores afetam diretamente e despertam emoções nas pessoas. Elas podem influenciar no estado de espírito, humor e motivação para características psicológicas do indivíduo. As cores podem produzir estados de paz e tranquilidade, ou até mesmo de pavor e medo. E assim no trânsito, as cores verde, amarelo e vermelho são estímulos para a indicação do comportamento. Logo, parar, diminuir e continuar são comportamentos que estão sob o controle dos estímulos. Os processos devem ser apresentados. O primeiro, a discriminação de estímulo. É quando a resposta de um estímulo se mantém, mas sofre um certo grau de mudança na presença do outro. Ou seja, sempre que ele for apresentado e havendo uma resposta, também terá um reforço. Um exemplo, em alguns lanches que tem como placa aquelas placas de LED, quando a placa está acesa, simboliza que o estabelecimento está funcionando. A resposta é o cliente entrar no estabelecimento. E o reforço é o cliente consumir o alimento, o produto daquela loja. Então, esse é a discriminação do estímulo. Há um estímulo, uma resposta e um reforço. Nós encerramos o nosso trabalho, como foi já supracitado pelos nossos apresentadores, né? Eles colocaram muito bem no primeiro momento, onde o professor Luiz Carlos ele trouxe de forma inicial o fundamento da teoria do behaviorismo, o nome, os significados, como foi apresentado, a consistência na qual os psicólogos, os filósofos que buscavam um objeto que pudesse ser observável, que pudesse ser mensurável, que pudesse ser experimentável e que pudesse ser reproduzido, né, em diferentes condições e em diferentes sujeitos. No segundo momento, a professora Eloide traz de maneira esplêndida dentro de um ambiente na qual favorece o que ela fez a reflexão, que foi o comportamento respondente. O comportamento respondente, como ela bem colocou, pode ser chamado de reflexo. E ele está dentro de um ambiente que temos o estímulos e a resposta. E ela colocou de forma muito, muito maravilhosa. Em seguida, tivemos o reforçamento com a aluna Letícia, onde ela traz essas duas dimensões do reforço positivo e do reforço negativo, né? Chamamos de reforço, como ela bem colocou, todas as consequências que, seguida de uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrências dessa resposta. E aí ela coloca de forma muito interessante, né, que o reforço positivo é todo o evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que a produz. E o reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta ser removida ou atenta.
E dando sequência ao reforçamento, Bruna Carna, ela traz o exemplo da caixa de Skinner, que no experimento anterior oferecido a gota de água ao ratinho sempre que encostasse na barra, né? Então, de acordo com ela, que ela colocar a caixa, ele recebe um choque, né? E esse choque, ele vai trazer um reforço negativo. Então, para quem acompanhou o trabalho, pode observar como a Bruna foi clara e objetiva. E o Clodoaldo, ele traz a questão do controle e estímulos. Muito bem colocado a posição dele, sabendo nós que durante toda a pesquisa, durante toda essa teoria, quando se coloca controle e estímulo, tem sido assim uma polêmica essa discussão sobre a natureza ou a extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós, né? Mas não temos como negar que há algum controle. E o Clodoaldo colocou isso de forma clara, objetiva e dinâmica. E esse controle vai ajudá-la a permitir com maior entendimento, ou melhor, permitiu-nos maior entendimento no meio na qual nós estamos inseridos e sabemos e vemos que esse estímulo age, assim como a colocação de Clodoaldo. E seguimos agradecendo todos os membros da equipe, na qual fizeram parte diretamente, nas edições, outros nos estudos, no fornecendo os materiais, mas todos tiveram uma participação direta. Agradecemos a todos e à professora por nos permitir fazer esse trabalho. Agradecemos a cada um que compôs conosco esse trabalho. Muito obrigado.